Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou tratar da proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador. É uma série de 10 vídeos, esse aqui é o 7º vídeo, vai falar sobre algumas decisões de segunda instância e a questão dos programas em si. Então a resolução 411, ela especifica que o programa de computador em si, que trata o inciso 5º do artigo 10 da LPI, da Lei 9279, é entendido como a expressão de um conjunto organizado de instruções, em linguagem natural ou codificada, referente aos elementos literais da criação, tais como código-fonte. O programa de computador em si não é considerado invenção e, portanto, não é objeto de proteção por patente. Então, o programa em si é as instruções aqui do programa. Essas vão estar protegidas por direito de autor. O inciso 5º do artigo 10, ao mencionar que o programa de computador em si não é considerado invenção, apenas separa e distingue o sistema de proteção quando se está diante de criações que envolvam o programa de computador. Criações envolvendo programa de computador possuem duas formas de proteção: por direito autoral, para o programa em si, e por patentes, para o processo e produto que solucionem problemas técnicos. Então, todas as questões relacionadas à mudança do código, se vai fazer com if, com while, com não sei o que, tudo isso, nada disso é objeto de patente, isso diz respeito ao programa em si. Os termos conjunto de instruções e expressão de um conjunto de instruções são sinônimos. Um conjunto de instruções define um método, enquanto a expressão de um conjunto de instruções define a maneira particular de como tal método se manifesta. Então, veja, o conjunto de instruções não é sinônimo, né, de expressão de um conjunto de instruções. Né? As instruções, toda vez que falar em instruções na reivindicação, vai se entender, via de regra, como se referindo ao método. A instrução é uma palavra que se refere ao método. Isso é uma definição aqui dada pela diretriz. Então, o que nós temos aqui? Temos o método, ele é patenteável. Então, aquela sequência lá de etapas lá, de instruções, ela é patenteada. O método de controle de forno é patenteado. Eu tenho que seguir essas instruções, essas etapas aqui do método. Eu posso implementar isso em diferentes programas. Então, esses programas aqui, cada um deles vai estar protegido por direito de autor. Cada um vai ter o seu respectivo autor. Todos eles estão implementando o mesmo método. Nenhuma dessas proteções por direito de autor protege a ideia, protege o método. Então, o método, se é que seria patenteável, ele teria de ser patenteado e teria de ser objeto de proteção por patente. Então, esse aqui é o programa em si. O programa em si são as instruções em si. Qual é o nome dessas 4 aqui, implementações aqui? É o programa em si. O método estava num nível de abstração um pouco maior. Talvez possa ser protegido por patente. Então, uma criação com aplicação industrial implementada em computador pode ser considerada invenção caso resolva um problema técnico e alcance efeitos técnicos, que não digam respeito unicamente ao modo que esse programa é escrito. Então, na avaliação de problemas técnicos, pode ser, por exemplo, otimizar os tempos de execução, economizar hardware, uso da memória. A simples interação entre o programa e o seu hardware não garante que a criação seja considerada invenção. É necessário discernir um efeito técnico além dessa interação. Então, se eu pegar, por exemplo, um método de solução integral e escrever um programa, colocar no computador, não resolveu o problema, vai continuar sendo método matemático. É isso que está dizendo aqui. Então, vamos a alguns casos. Esse caso aqui, produto de software de computador para encontrar um objeto predefinido, uma imagem, não sei o quê. Tá. Bom, o problema é que essa reivindicação já começa mal. Ela começa com produto de software. Já enquadrou no artigo 10. Tá? Outro caso, produto de software para implementação de um método. Já começou mal. Produto de software incide como matéria, programa em si, inciso 5º do artigo 10. Outro caso, meio elegível por computador para utilização de sistema de avaliação de formação de fundos de poço para realização de método
é o meio caracterizado por coletar dados, aplicar regras, e aí descreve o método. Então, é um meio legível por computador que realiza o método da reivindicação 1, caracterizado por, etc. Então, esse tipo de reivindicação ele vai ser aceito, apesar de ser implementado por programa de computador, mas ele não faz referência ao programa de computador em si. A reivindicação é meio legível por computador. Tudo bem, essa aqui vai poder passar. Outro caso. A requerente deve observar que a análise do enquadramento da reivindicação no artigo 10 não deve ser feita em partes isoladas. Tá? Sempre analisar a reivindicação como um todo. Então, a reivindicação, desse caso aqui, cita o software, um terceiro servidor, também denominado servidor de processamento, que tem a função de processar as imagens mediante um software específico. Então, a reivindicação faz referência a um software, mas ela faz referência só para contextualizar. Então, ela não está pedindo o software em si. Então, em alguns casos, o uso do termo software na reivindicação pode levar ao enquadramento do artigo 10, mas isso não necessariamente ocorre no presente caso. Então, veja, nem sei, posso até ter a palavra software na reivindicação. Se estiver começando categoria, logo no início, software, aí já não pode. Mas se estiver no meio, só para contextualizar, talvez seja aceito. A melhor recomendação é que não use. Entendeu? A melhor recomendação é evita de usar programa de computador, software, na reivindicação. Porque aí você começa a entrar numa zona meio nebulosa de se é, se não é. Para evitar isso, a melhor recomendação é que não use. Mas aqui é um caso que usou e passou. Outra reivindicação, produto de programa de computador para habilitar já começou mal. Produto de programa de computador não é aceito. Está textualmente isso na diretriz. Obrigado, então.